Eu quero falar do déficit fiscal do setor público que voltou a superar 8% do PIB e deve permanecer nesse patamar. Obviamente, se eu estou em economia, eu chamo o nosso querido Alan Gani. Explica pra gente esse número e também traduza a preocupação em torno dele para nossa audiência. Gani. Olha só, o Goldman Sachs é um grande banco de investimento, inclusive foi um dos bancos que acertou a crise de 2008, né? Apostou contra, né? Então tem uma grande credibilidade e faz um diagnóstico muito preciso da situação fiscal aqui no Brasil, dizendo que essa dívida é insustentável. Por quê? Porque o nosso déficit fiscal, não primário, porque o primário, no final das contas, que é a arrecadação menos o gasto, excluindo as despesas com juros, eu vejo que ele tem dois problemas, Evandro. Primeiro, há uma série de exclusões, mas isso não muda a realidade que você está gastando. Segundo, mesmo que você tire as despesas com juros, é apenas uma métrica, né? E você precisaria de um superávit primário de 2% para estabilizar a dívida. Mas no final do dia, você também tem que pagar os juros. Então, eu acredito que o déficit nominal, que é o total, arrecadação menos o gasto, todos os gastos, incluindo as despesas com juros, seja a medida mais adequada. E o Goldman Sachs olha para essa métrica e hoje representa 8,34% do PIB. É muita coisa. Então significa que essa dívida ela é crescente. Por quê? Porque o Estado brasileiro é muito gastador. Esse governo tem gastado muito. E isso tem trazido uma consequência que é um superaquecimento da economia. Então esse crescimento econômico que a gente observa nos últimos tempos, ele é um crescimento anabolizado. Só que ele traz consequências, né? Ele traz consequências negativas, Evandro. Então, veja, é a mesma coisa, fazendo aqui uma analogia com a área da saúde. É a mesma coisa que alguém que queira resultados rápidos na academia, tome anabolizantes, hormônios, testosterona, etc. Você vai conseguir esses resultados? Sim. Sim. Só que você vai ter efeitos colaterais. Não são sustentáveis. Que não são sustentáveis. Exatamente, esse é o ponto, Evandro. Então, veja, o crescimento da economia brasileira acontece? Acontece. A qual custo? A um custo de muito gasto que o imposto não é suficiente, então o governo precisa se endividar com a sociedade e essa dívida vai crescendo. Então, assim, eu consigo um crescimento econômico a curto prazo, mas eu gero consequências, mais inflação e mais taxas de juros lá na frente. E poderá chegar um momento que as contas públicas poderão colapsar. Agora, o que me chama a atenção na descrição do Goldman Sachs, o Alan Gani, é o fato dele dizer que o Brasil tem aversão ao controle de gastos. Tem. E isso é histórico, né? Ele tem toda a razão nesse diagnóstico. Porque, veja, Evandro, o governo é muito gastador, o Congresso é muito gastador, os empresários não querem abrir mão dos seus subsídios. Opa, peraí, eu concordo que precisa de corte de gastos, mas aqui o meu setor é importante, no meu queijo não. O alto funcionalismo público também não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, todo mundo reconhece que, de fato, o Brasil precisa de uma reforma fiscal, mas ninguém quer fazer a sua parte. Então, a gente precisa de uma espécie de um novo plano real fiscal, onde toda a sociedade se envolva. Exatamente. Entenda que precisa fazer a sua parte, né? E não são medidas fáceis, são medidas duras, né? São medidas impopulares, mas essenciais para a sustentabilidade da dívida e um crescimento a longo prazo. A sua força, então, é natural, Alan Gani? Eu não tenho muita força, né? Sim, vamos ver. É mais na perna. Manda ele fazer um agachamento. No braço, não? No braço, não. É mais na perna. Beleza, mas é sustentável, né? Sustentável. Não, a saúde está em dia, graças a Deus. Então tá bom. Valeu, Gani. Valeu. Vai lá, Bia.